Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso curso de redação oficial. Iniciamos hoje o nosso módulo de número 4. O que veremos neste módulo é o novo acordo ortográfico, as principais regras. Eu trarei a vocês uma visão do que os gramáticos pensaram para chegar a esse acordo. Acredito que assim fique mais fácil para possíveis dúvidas. Então, se eu tenho dúvida, eu penso na lógica, eu lembro da lógica, aí a dúvida, ela não tem mais, aí ela acaba. Além disso, nós veremos características aplicadas à gestão pública, textos e situações de escrita, coesão e coerência e clareza e concisão. Então, nós já sabemos que nos textos oficiais precisamos da clareza e da concisão, mas como chegar a elas, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, nós vimos lá no módulo anterior que há países falantes de língua portuguesa e que por isso há diferenças geográficas, culturais, sociais, enfim, religiosas entre eles. Então é claro que o idioma, sendo vivo, ele passa por transformações e por isso que tem um novo acordo, que tem acordos ortográficos, na verdade, para tentar unificar a escrita, para que a escrita seja a mesma para todos os países. E não, por exemplo, Portugal escrevendo actor e nós escrevendo ator, mesmo sendo se o C lá não era mais falado, tá? Vimos também que as diferenças elas são ortográficas, então não interessa se eu falo porta e você porta, isso é fala, né? Nós temos as variantes linguísticas que devem ser respeitadas, que devem ser pensadas. Aqui a nossa função é a escrita, né? O nosso foco dentro do curso de redação oficial. Bom, vamos pensar agora nos acentos. Pensem comigo, qual foi a lógica dos estudiosos? O nosso idioma tinham acentos que já não faziam mais tanta diferença, porque não tinham relevância. Você colocando o acento ou tirando, ele não fazia mais diferença. Então, por exemplo, o acento agudo, ele serve para deixar a vogal mais alta. Então, água, água, né? Enquanto o circunflexo, ele dá uma fechadinha ali na palavra, como convém. Então, o agudo faz isso, né? E o circunflexo faz isso. Certo. Então, pensaram o seguinte, quando esse acento não fizer diferença para diferenciar uma palavra da outra, ou dentro da própria palavra, quando você tira ele, enfim, na fala não faz sentido, não faz diferença alguma. Então, na escrita também não, né? Já que a escrita é uma forma de representação da fala. Então, pensaram pela seguinte lógica. Vamos aqui no nosso quadro. Então, olha só. Lá na sexta série, né, antiga, que agora é o 7º ano, eu aprendi que tinha o para, né, e o para, certo? E aí tinha um sem acento e o outro com acento. E nós aprendíamos a diferenciar o uso dos dois. Eu aprendi o seguinte, que esse daqui era basicamente para, Aline. Tipo, o bilhete é para Aline. E aqui era para Aline. Quando eu coloco isso daqui, eu entendia que quando tem o acento, tinha o acento, era verbo. Então, aqui era o verbo parar. E aqui, nós aprendemos que não era verbo. Vou colocar não verbo. Pronto. Só que observem, na fala não faz diferença alguma, porque o acento, na verdade, ele está aqui por estar. Então, na minha visão, tá, o acordo tem muitas regras que tem professores que discordam, tem estudiosos, enfim. Essa regra aqui pra mim foi ótima. Porque era legal saber usar o para-verbo? Era, porque quase ninguém sabia, então eu me destacava. Mas, de fato, não faz diferença alguma. Então, porque aí eles pensaram o seguinte, não faz diferença e nós conseguimos saber quem é quem pelo contexto. Então, o contexto já diz se é verbo ou se não é, né? Inclusive aqui, quando é verbo, eu precisei de uma vírgula porque o Aline é vocativo. Então, não faz sentido eu dizer aqui
que aqui não é verbo. Aqui é verbo parar. Por exemplo, tipo, para, Aline, para de fazer isso, né? Então, eles deduziram que pelo contexto já dava para saber. Se pelo contexto já dá para saber, o acento, ele é inútil, tá? Então, aqui eles viram que o acento não faz falta. Se o acento não faz falta, para quê? Então, o que aconteceu? Tirou. Você sabe pelo contexto, a fala é a mesma, o tom da palavra é a mesma, enfim, a emissão é a mesma, então não faz falta. Então, esse acento aqui saiu. Diferente, ó. Ah, acento não é importante, não? Claro que é. Ó, parar. Muda-se a sílaba tônica vai para outro lugar, né? Ó. E aí, aqui sim, se eu tirar o acento, ele faz falta. Não concorre com ninguém. O acento precisa existir para marcar a sílaba tônica. Se ele não estiver ali, aí faz falta. Então, essa foi a lógica, tá? Se concorre com alguém, se faz falta, nesse caso aqui, você elimina o acento. Aí, é o que diz aqui o nosso querido slide. Ó, aqui, tá vendo? Então, ele colocou também os exemplos da palavra tem e tem. Por quê? Você pensa o seguinte, mas se o acento não faz falta, eu vou simplesmente tirar. Ok. Mas tem um caso específico, você vai sempre lembrar dele para você não cometer um erro. Qual é o caso específico? É quando acontece isso aqui, ó. Mais um quadro aqui. Ó. Vamos lá. Eu tenho assim, ó. Eu tenho o meu querido colega tem. Tem. Tenho ele de um lado, do outro. O que difere o meu coleguinha é o acento. Um tem acento e o outro não. Então, se você olhar a regra só que eu acabei de dizer, você pode errar, né? Ou ter dúvida em algum momento, em algum caso como esse daqui. Mas se a professora disse que se o acento não faz diferença, eu posso tirar. Só que aqui nós temos o tem sem acento, que é singular. E nós temos o tem com acento, que é plural. Ok? Ok. Então, eu tenho aqui, ó, o órgão. O órgão tem a credibilidade. Credibilidade. Ó, o órgão tem credibilidade. Ok, pontinho. E aqui eu tenho os órgãos têm credibilidade. Credibilidade. Ó, certo? E aí o que acontece aqui? Esse órgão aqui, ó, ele concorda, aí você pergunta, né? Quem tem credibilidade? O órgão. Aquela velha questão da gramática de perguntar ao verbo. O verbo respondeu. Se o órgão está no singular, automaticamente o verbo não precisa estar no plural. Então, ele não tem um acento. Aqui sim. Quem tem credibilidade? Os órgãos. E os órgãos aqui está no plural. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse caso aqui, o acento ele faz falta porque ele marca número. Quando nós dizemos que ele marca número para gramática é singular e plural. Se ele marca singular e plural, o acento não sai, porque ele tem ali um objetivo, ele tem uma função, na verdade. Então, se você tirar o acento, ele faz falta para a gramática. Aí você pode me dizer, mas a gente também sabe pelo contexto, como o caso do para. Realmente daria para saber. Não tem como eu pensar que esses órgãos aqui é singular. Mas foi o pensamento dos estudiosos. E é esse pensamento que hoje circula nos manuais. Tá? Então, se é a regra, nós precisamos entender o porquê da regra. Então, foi isso que eles pensaram. Se o acento ele está ali para marcar um número, para marcar singular e plural, ele continua. No caso do para, verbo e para não verbo, não tinha essa questão. Se não tem essa questão, você elimina o acento, certo?
Continuemos então. Olha que ele diz aqui, ó, o tem e o tem, tá vendo? Aí, o caso do verbo por para diferenciar de por e pode para diferenciar de pôde, mantemos o acento, tá? Então, você grava isso, porque é uma das exceções, né? Então, por na cama, por na cadeira, por no e-mail e por, né? É por isso, por aquilo. Então, eles são diferentezinhos. Então, o acento diferencial permaneceu. E o pode também. Então, nesses casos, você anota que o acento continua. Agora, no caso do tem com vem, que marca um número, tá vendo? Aí você sempre deixa. Outra questão que diz a gramática é do acento circunflexo. Por exemplo, nós temos aqui palavras que possuem pares em e e o não possuem mais o acento circunflexo. Exemplo. Temos aqui, ó, antes, né? Antes do novo acordo. Vou e vou. E aí, pá, o acento aqui. Pensa comigo. Se eu vir aqui tirar esse acento, ele não faz diferença nenhuma. Na fala ele não muda. Eu não vou falar val, é vou, de toda forma, né? Porque o som dessas vogais contribui para isso. Uma confortabilidade, inclusive. Vou. Então, se é inútil, o que aconteceu? Tirou. Então, aqui, a nossa palavrinha bonitinha, vou, certo? Que é o que diz aqui, ó, os nossos slides, ó. Perdoo, leio, veio, vou, tá? Agora, o outro grande exemplo dele é os acentos das paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Vamos ver agora o que é um ditongo aberto e fechado. E a regra vale para o ditongo aberto, tá? Então, olha só. Vou voltar aqui no nosso quadro novamente. Vamos apagar aqui, ó. Primeiro que nós vamos lembrar, a primeira regrinha que nós lembraremos é o A, E, I, O, U. Nós vamos pintar as vogais de azul, 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 azul. Quando é azul, vogal, certo? Deixa eu ver, as semi, vou colocar um verde, bem bonito. Aqui, semi, semi, tá? Semi, vogal, ok. Bom, tendo em vista isso, eu tenho palavras como ideia. Ó, ideia. A palavra ideia recebeu um acento. Qual era o acento da palavra ideia? Aqui. Aí eu separo as sílabas. I, dei, a. Saber isso, vogal e semivogal, até te ajuda em momentos que você precisa separar as sílabas para saber se o acento cabe ou não, tá? Então, ó, eu percebi que aqui eu tenho um encontro de uma vogal com o encontro de uma semivogal. Estão aqui as duas. Quando acontece isso daqui, esse encontro, ó, esse encontro é o que nós chamamos de ditongo. Ó, ditongo. Então, ditongo de dois. É quando há um encontro de dois, no caso, entre as vogais e as semivogais, certo? Isso é um ditongo. Mas eu também tenho palavras como roupa. Ó, roupa. E aí, na separação, olha o que aconteceu aqui. Roupa, ó. Então, eu tenho, de novo, eu tenho vogal e eu tenho semivogal. Não é isso? Então, esse encontro aqui também aconteceu. Então, ele é um ditongo. Ok? Mas olha só, movimento da minha boca. Nós vimos que quando começamos no A, ele começa grandão e ele vai fechando, né? Então, A, E, I, O, U, certo? Quando eu falo ideia, observe que o som de fato é alto, é aberto. Ó, ideia. Quando eu falo roupa, olha como é fechado. Roupa. Então, ideia é um ditongo aberto, enquanto roupa é um ditongo fechado. Só isso. Então, eu deduzi aqui, deduzi não, eu encontrei que aqui eu tenho um ditongo, porque eles estão na mesma sílaba. Um é aberto e o outro é fechado. E a regra é, quando o ditongo for
aberto. Ó, aberto. Esse acento aqui, ele não existe mais. Ideia. E de fato não faz falta. Ninguém falaria ideia. Porque eu tenho som, né? Então esse aqui a regra não tratou sobre ele, porque não faz sentido, mas esse aqui é isso. Outro exemplo, os professores gostamos muito desses exemplos aqui. Assembleia, ó. Aí a assembleia era assim, né? Ó, tinha um acento, assembleia, ó. Ó, nossos coleguinhas aqui de novo, ó, ó. Verde, opa, cá, ó. Aberto, blé, se é um ditongo aberto, não precisa mais, tá? Aí vamos aproveitar aqui, que já estamos aqui, vamos falar sobre o hiato. Ó, tem a palavra saúde, né? E aí na palavra saúde, nós temos um acento aqui, e na separação fica assim, não é? Então, ó, eles até se encontraram na escrita, o A com o U, vogal, semivogal, mas na fala eles são diferenciados mesmo, ó, saúde. O U ficou sozinho. Então, nesse caso, eles se encontraram, mas se separaram, tá? Então, aqui nós temos o que chamamos de hiato. E a regra, ela vale, tá? A regra que nós temos aqui no nosso curso, ela vale para os ditongos. E quais os ditongos? Abertos, tá? Então, a regra é para essa daqui, ok? Então, nossa, estou com dúvida, ideia, assembleia, europeia. Ah, ditongo aberto. O que eu faço com o ditongo aberto? Elimino o acento, porque ele não faz falta. O hiato cai na regra? Não. A regra não tratou, nesse caso aqui, do nosso querido hiato, certo? Então, voltemos aqui à nossa apresentação, que diz o seguinte, nós terminamos, ó, diarreia, ideia, alcateia, todos terminados em ditongo aberto, então não há essa necessidade, tá? Bom, ele diz o seguinte, fim do trema, também aprendi, gente, a usar o trema na escola, e depois o trema foi tirado. Ou seja, eu me achava muito legal na escola, porque eu sabia usar as diferenciais para, eu sabia usar o trema, eu sabia usar if, eu sabia usar várias coisinhas na sexta série. Sexto ano, né? Que agora que era a quinta série. Depois tiraram tudo. Mas, ou seja, facilitou de fato. Então, ó, para que existia o trema? Vamos pegar aqui mais um marcozinho, para não pagar esse, ó. Nós temos aqui, deixa eu ver, 50. Ó. Tenho 50 e tenho Guilherme. Para que serviam os trema, que eram os 3 pontinhos aqui, ó. Quando eu colocava eles aqui no U, eu dizia que esse U tinha som. Então, não é 50, é 50, tá? Ó, aqui no caso do Guilherme, o U, ele não tem som, então ele não recebia o trema. Então, os estudiosos pensaram também, gente, ele não faz falta, porque ninguém vai falar 50. As pessoas não falam 50, é 50. Então, fizeram o quê? Aqui. Polêmico, tá? Muita gente não concordou na época, até hoje tem gente que sente falta do trema. Concordo, confesso que eu sou uma delas, mas de fato não faz diferença. Acho que é mais apego emocional mesmo, porque ai, faz diferença. Não faz não, tá? Certo? Então ele sumiu. Mas quando tivermos palavras como Miller, que vem de outro idioma, a gente pega emprestada a palavra, aí você continua deixando, tá? Por quê? Porque nesse idioma aqui, ele não sumiu. Então, outro idioma, mantém. Você mantém o trema, certo? Em português, tira, certo? Então, você respeita o idioma dos outros, não mexe no idioma dos outros, e no nosso, querido português, você pode eliminar, ok?
É o que diz o nosso acordo ortográfico da língua portuguesa. Continuando aqui, que é o seguinte, nessas consoantes mudas, os estudiosos pensaram, caso na fala a consoante de fato não exista mais, nós vamos tirar. Se a consoante ela tem som, ela permanece. Achei muito legal isso. Por quê? Vamos ver aqui ó, exemplos. Ó, Portugal. Ó, essa regra aqui, ela surtiu um pouco mais de choque em outros países, né? Que no Brasil nem tanto. Mas olha só, esse C aqui é a vogal, é a consoante que eles chamam, né? Ó, consoante, consoante. Na fala, de fato, esse tem som. Se ele tem som, a letra fica. Ficou. Se ele não tem som, nós não falamos actor, é ator. Então, sem som, letra some, tá? Essa letra que nós chamamos é a consoante. Então, são consoantes, consoantes. Sem som, quando eu digo sem som, quer dizer que ela é muda. Então, é a mesma jogada, ó. Se não faz falta, se não causa impacto, a gente pode retirar. E ficou, ó, bacana, tá? É isso. No Brasil não fez muita diferença, porque a gente já escrevia ator, mas em Portugal foi um choque. Isso aqui, ó, nós já conversamos agora, né, do acento diferencial. Se não usa mais o acento diferencial em palavras paroxítonas, sejam elas homógrafas. Homógrafas quer dizer que é a mesma escrita, como no caso do para, tá? E do polo aqui. Então, se elas são homógrafas, homo iguais, é a mesma escrita, não faz sentido, você tira o acento, tá? E aí, nós vamos falar agora sobre o hífen. Muito simples também. Então, a primeira regra é a seguinte: não usamos hífen em vocábulos com prefixos ou falso prefixo terminado com vogal, e o segundo elemento inicia-se com a vogal diferente. Exemplo, semiárido, autoajuda. Vamos falar sobre isso daqui. Então, olha só. Na minha época, acho que tem mais de 30 anos, a palavra era auto, hífen, ajuda. Certo? E eles pensaram o seguinte, os estudiosos, nossos queridos estudiosos. Aqui eu tenho uma letrinha, aqui eu tenho outra. E elas são diferentes. Se elas são diferentes, nós podemos juntar. Então, ficou auto, ajuda. Certo? Diferente de palavras como anti-inflamatório. Ó, anti-inflamatório. Quando você vem em anti-inflamatório, você tem aqui, ó, o encontro de duas iguais, tá vendo? Então, quando o encontro for entre iguais, nós separaremos por hífen. Então, ficou anti-inflamatória. Certo? Assim como nós temos alto, ó, escola, né? E micro, ondas, ó. Micro-ondas, duas iguais, ó, hífen para elas. Duas diferentes, não precisa hífen, você junta as duas palavras. Mas, até aí tudo certo. Vai mudar a regra quando a segunda palavra começar com H. Então, que diz aqui, ó, anti-herói, anti-higiênico e extra-humano. Se a segunda palavra começa com H, você deixa o hífen, tá? Se não for o caso, como nós vimos lá nos exemplos do quadro, não precisa, tá? Aí vem, ó, usamos nas palavras um prefixo ou falso prefixo terminado em vogal e que o segundo terminado inicia com vogal igual. Foi o que nós vimos, anti-inflamatório, micro-ondas. Mas é preciso ficar atento, porque aqui também tem uma exceção. Os prefixos átonos, sem acento, có, pré, ré, pró,
o hífen não é usado. Por exemplo, prescrever e prestabelecer. Por quê, pessoal? O que é um hífen? O hífen é o pedacinho da palavra que junta ela e tem sentido sozinho. Por exemplo, ó, temos aqui feliz, infeliz, capaz, incapaz. Então, quem entrou aqui na jogada foi o in. O in, não. Então, o hífen é isso. Sozinho, ele tem sentido. Se ele tem sentido sozinho, é um pedacinho da palavra, ele é um prefixo, tá? Então, ele colocou lá quais são os prefixos importantes. Ó, tem uma palavrinha bem legal. Deixa eu apagar aqui. Ó. Uma palavrinha bem legal que é coordenadora. Ó, que é um dos casos aqui que nós estamos vendo. Coordenadora. Quando você separa essas duas aqui, eu tenho prefixo, ó. Eu tenho a ordenadora, que seria uma espécie de diretora, não é isso? Como se fosse uma escola. E aí me sobra o có, ó, sozinho, tá vendo? Se ele tem sentido, tem. Qual sentido? Junto, tá vendo? Então, coordenadora que trabalha junto com quem? Com a direção, com a diretora. Por isso que na escola temos diretor e coordenador. Então, ó, é um prefixo, mas o que pensaram os gramáticos também? São prefixos já muito aglutinados na palavra. As pessoas nem lembram mais que são prefixos. Esse có mesmo, né? Não é um prefixo pensado como outros. O auto, né? Do autoajuda, enfim. Anti, né? Ah, você é anti. Já tem um sentido. Ah, você é anti-vascaíno, né? Você é anti. Já tem significado e ele funciona sozinho. Esses aqui não. Esses aqui eles são muito dependentes ainda. Então esse foi o pensamento assim principal, sabe? Então quais são esses prefixos? Nós temos eles aqui no nosso slide. Ó, có, pré, de preconceito. Então, ó, eu tenho um conceito, preconceito, antes de ter o conceito. Nesses casos o hífen não é usado, tá? Não usamos hífen em palavras em determinados compostos, quando perdemos a noção. É aquela noção que eu falei, quando a gente não lembra mais, o falante, ele não lembra mais que é um prefixo, como paraquedas e manda-chuva, tá? Guarda-roupa também, enfim. Vamos lá. Agora nós falaremos um pouco sobre coesão, tá? A coesão e a coerência. São dois conceitos muito importantes na análise de um texto. Sendo assim, evidencia-se que a primeira está relacionada à correta conexão entre os elementos do texto e a segunda trabalha com significado. Então, uma é conexão e a outra é significado. Então, ó, tenho aqui oração 1. Aqui. Tenho aqui a 1 e a 2. Então, vamos a uma oração bem simples. Preciso viajar. Economizarei. Pronto. São duas diferentes, né? Porque cada uma tem seu verbo. Então, eu tenho o verbo aqui, economizarei, e tenho o verbo viajar, certo? Sendo assim, faz sentido, né? Eu juntar as duas. Então, eu coloco aqui, ó, preciso viajar e economizarei. Conectivo aditivo. Por isso, economizarei. Ou sei lá, portanto, economizarei, tá? Então, nós vamos pensar o seguinte, essas duas juntas, é o meu trabalho de coerência. Ou seja, as duas, elas fazem sentido eu juntá-las, trabalhar com elas? Se fizer, ok. E os conectivos, aqui, os conectivos. Quando eu trabalho com eles, é quando eu trabalho a minha coesão, tá? Ou seja, o e coube bem aqui, o por isso também, o portanto também. Mas, se eu colocar um mas, ó, o mas é quebra de expectativa, não é isso?
Se o mas é quebra de expectativa e eu colocá-lo aqui, pá, peraí, aqui. Se o mas é quebra de expectativa e eu colocá-lo aqui, ele não faz sentido na coesão, porque a coesão não diz que está quebrando a expectativa. Então as palavras ficam bonitinhas, ó. Preciso viajar, mas economizarei. Olha que palavras lindas. Mas aí, quando eu quebro a coesão, eu também automaticamente posso quebrar a coerência. Por isso também, quando nós colocamos os verbos concordando com o sujeito, concordando com o predicado, tudo isso é coesão. Ou seja, as palavras, elas estão em harmonia, tá? Então, a coerência, nós vamos lembrar dela como harmonia das ideias, tá? Das ideias. E a coesão é a harmonia das palavras. Ok? Ok. É isso, tá? Então, olha o problema que nós temos aqui, gravíssimo. Ó. Subi a porta e fechei a escada. Tá aí tudo bem? Bem, tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Aí nós temos um problema com recitar sapatos. As palavras estão legais? Estão. Tem coesão entre as palavras? Tem. Mas tem coerência? As ideias estão de acordo? Não. Então, muitas vezes eu tenho coesão, não tenho coerência. Outras vezes eu tenho coerência, não tenho coesão. Outras vezes eu não tenho nenhum dos dois. E aí continua. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo sempre ele me deu um beijo de boa noite, tá vendo? Confuso. Na poesia, até a gente, né, nós podemos encontrar essas coisas de forma proposital. Mas na redação oficial, como não é o nosso objetivo, nós precisamos sempre pensar nisso, se as ideias estão claras e coerentes, tá? Aí, ó, no nosso próximo slide, nós temos aqui coesão textual. Então, o que é coesão textual? Tem alguns nomes, aí a gente conversa um pouco sobre esses nomes, mas a ideia é que vocês consigam não apenas identificar o nome, né, os nomes, mas saber utilizar. Então, eu tenho assim, ó, o epíteto. É uma palavra ou expressão que qualifica uma pessoa ou um objeto. Exemplo, a marca de automóveis da Mercedes-Benz é muito associada ao epíteto carro do luxo. Então, nossa, você tem uma Mercedes, você não quer saber nem o modelo, né, o ano. Mas quando fala, nossa, você tem uma Mercedes, é nesse sentido, é que você tem um carro de luxo, tá? O que estamos vendo isso aqui? É um tipo de linguagem que vai mais para o subjetivo, né? E no nosso curso, na nossa teoria da redação oficial, não é o ideal. O ideal é que, em vez de colocar, você tem uma Mercedes, não. Você tem uma Mercedes, aí você coloca você coloca o ano, né, o modelo. Muitas vezes não é nem Mercedes, é uma outra marca. Então, para nós não funciona, tá? Nominalização é quando empregamos um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente. Exemplo, Camões entende o amor como um meio para apropriamento do caráter. Amar era uma delicada virtude do Renascimento. O que quer dizer isso? Tem muitas palavras que elas estão ali dentro dos substantivos e nós vamos e colocamos essas palavras como se fosse verbo. Tá? Exemplo, a palavra coisa. A palavra coisa ela é muito ampla. E aí nós falamos, hoje eu vou coisar, hoje eu estou coisando. A gente pega a palavra e coloca ela como se fosse um verbo, tá? A gente tira ela da caixinha e coloca em outra. É isso. Isso é uma nominalização. Aí temos também o termo síntese. Então, síntese porque ele reduz, que é o que diz aqui, ó. Quando resumimos alguns termos precedentes, acontece o termo síntese. Aí tem um exemplo, né? Camões escreveu sobre o amor. Olha quantas coisas ele escreveu. Amor, a própria poesia, os dilemas humanos, a impotência ante o destino e o desconcerto do mundo. Todos esses temas foram. Quando ele coloca temas, ele pegou ali e fez uma síntese de tudo. Até porque ele não precisa voltar, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam nos textos oficiais todos eles. Fica bem formal também, né? Eles, elas. Parece uma pessoa. E aí, nesse caso, você pode colocar todos esses temas. Não são todos temas? Então, você reduz. Tá? Então, esse aqui é louvável. Agora, os de cima, nem tanto. Emprego palavras de expressões sinônimas também. Hoje, na língua portuguesa, a maior parte dos estudiosos vê os sinônimos como parecidos mesmo. Porque lá atrás diziam que eram palavras com sentidos iguais, né? E hoje pensa-se um pouco diferente. São palavras com sentidos semelhantes. Então, por quê? Porque eu tenho que ver o contexto. Então, ó, bebida, cachaça, moleque, garoto.
Imagina só, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, chega à escola e aí o professor diz: Olha, o seu moleque tá me dando trabalho. A palavra moleque, você não vai ficar muito satisfeita, né? Agora, se for o seu menino, o seu garoto, aí você já sente um acolhimento. Então, elas são parecidas, mas que dentro de um contexto, elas têm ideias um pouco diferentes. E é isso que nós temos que ver também. Quando precisamos escrever textos oficiais ou não. Então, eu, por acaso, como eu não quero colocar subjetividade, eu não chamo o estudante de garoto nem de menino. Ou, desculpa, não de garoto e nem de moleque, mas sim estudante. Olha, o estudante, e aí eu relato o problema, tá? Repetição de palavras. Olha só, podemos retirar uma palavra com ou sem indeterminante, quando não for possível a sua substituição por outra. Só repita muitas palavras quando você realmente tiver essa intenção. Por exemplo, Barack Obama, no seu discurso, ficou nós podemos, nós podemos, nós podemos. Então, naquele discurso, ok, louvável, porque ele queria focar nesse podemos, nós podemos. Mas nos nossos textos oficiais não é o ideal. Por isso, inclusive, que nesses slides aqui vocês têm acesso aos conectivos. Então, se em um parágrafo eu uso um conectivo aditivo e eu preciso de novo dele, eu troco. Eu coloco a mesma ideia, mas outro conectivo. O mesmo acontece com os explicativos. Então, poxa, eu já usei um porquê. Ah, mas eu preciso usar um explicativo de novo. Então, você usa um pois. Né? Você tem que ter esse mecanismo. Então, o que você faz? Você está lá, um conclusivo. Poxa, já usei o logo. Você não sabe? Você vai no Google. Nós temos hoje muitos mecanismos nas nossas mãos. Então, eu quero um conectivo tal. Vai lá e coloca. Tal. Já usei esse, agora eu uso esse. Tá? Então, essa repetição ela precisa ser muito bem vista, muito bem quista, porque nem sempre ela combina. É o que diz aqui o seguinte, ó, vamos pensar sobre isso. Podemos repetir uma palavra com ou sem determinante, ou seja, não tem ninguém ligado a ela ou tem, quando não for possível a sua substituição por outra. Então, quando não for possível, ok. A propaganda, seja ela comercial ou ideológica, está sempre dominante. Essa ligação, no entanto, é disfarçada por uma inversão. A propaganda sempre mostra, aí depois tem propaganda de novo, tá? Então, se em algum caso você vê que realmente não dá, aí você faz. Mas se você vê que tem como, você faz a substituição. Aqui, por exemplo, ó, propaganda, propaganda, propaganda. No último, você pode colocar um dela ali, em vez de propaganda. Ou seja, né, tem que ver mesmo se não dá para tirar. Aí depois tem repetição de nome próprio ou parte dele, ó. É quando utilizamos um recurso que reitera um nome próprio, total ou parcialmente, a fim de enfatizá-lo. Então, se nós queremos enfatizá-lo, para fazer isso. Ó. John é autor do livro que virou O Senhor dos Anéis, tá? Ou seja, você pega um pedacinho ou não, coloca um senhor ou senhora para enfatizar. Pode, pode. Quando você quer reiterar, como diz o texto aí, tá? A paráfrase. Nós usamos muito paráfrase, somos servidores, estudamos para concurso, provavelmente em algum momento das nossas vidas fizemos paráfrase estudando. E é isso, só consegue fazer uma paráfrase quem compreendeu o texto, quem interpretou o texto também, compreensão e interpretação. E aí é o que diz, é um recurso muito forte da escrita, tá? Tem assim, nós percebemos que ela acontece quando se ocorre ao procedimento de voltar a dizer o que já foi dito antes. É a tentativa de explicar melhor o enunciado, tá? Aí tem um exemplozinho aí, mas nós temos essa noção de que a paráfrase é quando você pode fazer isso. E a elipse, ela é caracterizada pela omissão. Então, elipse, omissão de um termo facilmente identificado. Então, naquele caso ali, ó, tem o Camões lá em cima, e depois tem ele e ele. Então, isso é elipse. Em vez de colocar o Camões, eu coloco ele, eu faço a referência a ele também, tá? Ou então, uma simples frase, ó. Eu preciso viajar, quero ir no final do ano. Não precisei colocar eu quero ir. Então, o eu, ele aparece ali de forma oculta. Então, ele tá em elipse, ele tá elíptico. Ele existe? Ele existe. Tá escondidinho, tá? E aí, ó, falando mais uma vez em coerência textual, ela é a relação com as partes do texto e ela é uma progressão de ideias, tá? Então, o primeiro parágrafo, o segundo precisa ter coerência um com o outro. Eu coloquei essa imagem aí para vermos o que é coerência, né? Nós temos aqui torcedores brasileiros, sabemos isso pela linguagem visual, pela camiseta, pelo short e pelas, né, suas faces.
E aqui o nosso querido argentino dizendo, valeu, Dunga. Ou seja, aqui, se você olhar para o sentido só literal, não faz sentido, né? Porque o Dunga é brasileiro. Mas, dentro desse texto, que é uma crítica, que é uma, abre aspas, brincadeira, aí faz sentido, porque esse é o objetivo. Agora, o nosso objetivo na redação oficial é não deixar essas dúvidas. Nós temos que ser coerentes. Nós temos que ter objetividade, tá? Aí, mostrou aqui, ó, uma incoerência externa, há uma incompatibilidade entre os significados escritos do texto e os dados de realidade, ou seja, entre o que diz o texto e o conhecimento de mundo do indivíduo. Aí qual é a incoerência externa? Ó? Não acreditamos em propaganda.com. Isso dentro de uma propaganda. É claro que aqui foi intencional, porque é um texto feito por um comunicador, né, ou por uma comunicadora, e que é isso mesmo, ó, não acredita em propaganda, mas está usando a propaganda, porque ela faz sentido, é boa, né, ela tem mercado. Então, nesse caso aqui, é isso que nós colocamos aqui no curso. O momento de usar o contexto. Aqui tá ótimo, porque é uma propaganda. Um anúncio, mas nos nossos textos escritos, não, tá? Aí diz o seguinte, o que é importante frisar? A coesão textual refere-se à forma como as palavras, frases e parágrafos se entrelaçam em um texto. A coesão é expressa por meio de variadas relações. A coerência refere-se à relação harmônica entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. E existem dois tipos de incoerência, interna e externa. Aí chegamos aqui nos conectores, que é uma parte que nos interessa muito. Vou até chegar mais perto para passar essa dica para vocês. Nós, servidores, precisamos sempre estarmos com os nossos textos. Precisamos de uma tabelinha de conectores. Eu tenho na minha agenda. Na minha agenda eu tenho lá os conectores e muitas vezes preciso escrever um texto. Ai, conector de finalidade, só que eu já usei, eu quero outro. Então, dependendo para quem é também, eu quero um mais requintado, eu não quero um mais simples. Então, tenha uma lista de conectores, vai te ajudar muito na hora da sua produção, para você justamente não ficar repetindo, para você não usar sempre os mesmos. Imagina só, você manda para o seu superior hierárquico, respeitosamente, sempre com os mesmos conectores, os mesmos conclusivos, os mesmos explicativos, e aí, poxa, só sabe usar esse? Não, nós temos que ter mais repertório, tá? E aqui, no nosso curso, nós trouxemos esses conectores. Aí tem o seguinte, os conectores vão agir como elementos coesivos, como eu disse, que nos ajudam a estruturar um excelente texto com coesão entre as frases. Esses tão importantes conectivos precisam atuar entre os termos integrantes de uma oração, porque eles estabelecem relação de sentido e dependência. Ou seja, para fazer sentido, como um é dependente do outro, um depende do outro, né? Nós precisamos disso. Temos que saber usar e articular muito bem as conjunções, as preposições e os advérbios. Eu coloquei aqui um exemplozinho de um conectivo que agora sim, ó, o mas é quebra de expectativa. Agora ele tá bom, ó. Então a mãe de Cebolinha tá lá, abaixo a poluição, né? Tá lá, um jovem querendo protestar. Aí a mãe diz: muito bem, Cebolinha, acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessas. Aí a carinha dele, aí você espera que ela, né, vai dar aval pra ele. Aí ela, mas... Aí ela quebra a expectativa dele. Primeiro o seu quarto, depois o mundo. Aí a carinha do Cebolinha até mudou, né? Ô, gente, como é que eu vou protestar agora se minha mãe quebrou a minha expectativa? Então, tá vendo? O mas lá no exemplo anterior, ele ficou incoeso, porque ele quebrou ali a ideia, a articulação. Aqui não. Aqui tem a ideia mesmo de quebra de expectativa, então ele está muito bem utilizado. Bom, aqui nós temos os conectores, né? Cabe a vocês agora decidir qual usar, em que momento, tá? Então, nós temos o seguinte, os aditivos são os que vocês precisam ter mais uma atençãozinha um pouco maior, porque de fato, ó, mas também eu não posso simplesmente ir lá e trocar por um e. Eu preciso ter a noção de quando trocar por um e. As adversativas, que são as quebras de expectativas, então, entretanto, no entanto, todavia, mais, porém, contudo. Então, olha só, se eu usei um entretanto no meu parágrafo, eu preciso usar a quebra de expectativa de novo, eu uso um não obstante, eu uso um todavia, eu não coloco no entretanto novamente, né?
As alternativas, ora, ora, quer, quer, as conclusivas, portanto, logo, por isso, as explicativas, né? A maioria das pessoas utilizam por que e pois. Você deu um porquanto. Deixa o teu vocabulário mais rico, mais atraente, né? E as preposições são as palavras invariáveis da língua portuguesa. Vamos pensar em preposições da seguinte maneira: elas estruturam a frase, tá? Ou a oração. Então, enquanto os conectores eles trazem sentido ali completinho, a preposição até tem sentido sim, mas a função primordial dela não é essa, é trazer corpo à oração. Então, se eu digo assim, ó, quero andar bicicleta, quero andar bicicleta. Aí é como se fosse uma criança aprendendo a falar, né? E aí nós sabemos que falta alguma coisa para dar corpo. E esse dar corpo é a preposição que vai chegar aqui. Quero andar de bicicleta. Certo? Então, essa é a principal ideia da preposição. E aí o nosso texto diz o seguinte: que as preposições, elas são dependentes, ou seja, elas sempre estão ali com alguém, né? Elas são essenciais quando elas são apenas preposição, apenas. Então, essa lista aqui eu decorei ela toda no sexto ano também com a minha professora. Ela fez a gente decorar e falar para ela. Então, essas aqui que nós precisamos saber para dar esse corpo, elas são as essenciais. Então, antes, enfim, todos esses aqui. E os acidentais, ou seja, acontecem por acidente, podem funcionar como outras classes gramaticais, que é outras classes de palavras. Então, é quando a preposição, além de preposição, ela toma outro viés. É como eu disse para vocês, ela pode ter sentido. Então, tendo algum sentido ali sozinha, ela passa para outra classe gramatical, tá? No nosso módulo 5, colocarei para nós alguns exemplos básicos e farei no quadro, bonitinho, tá? E aqui, ó, nós temos a ideia de locução prepositiva. Aí tem a locução prepositiva, é o conjunto de palavras que atua com preposição. É só preposição. E ela sempre vai terminar ali a locução com uma preposição, ó. Apesar de, com, graças a. Já a locução conjuntiva é um conjunto de palavras que atua como conjunção. Isso que eu disse, a preposição, ela às vezes pode trazer um sentido muito mais forte. É o caso dessa locução conjuntiva, porque ela pega a ideia da preposição. Então, ó, desde que, assim que, ao passo que. Então, realmente, elas têm uma carinha de conjunção, né? Porque as conjunções são fortes, mas ele quebra toda a expectativa. Um porquê justifica. Aí tem mais alguns exemplos aqui. As locuções prepositivas são formadas por duas ou mais palavras e tem valor de preposição, tá? Então, sempre que vocês ouvirem, ó, locução verbal, quando temos dois verbos ou mais juntos. Então, locuções prepositivas é quando duas palavras juntas têm um sentido de preposição. Nós temos aqui os advérbios conectivos, que são palavras, são classes de palavras que possuem a função de estabelecer nexos entre frases e relações de consequências, contraste ou ordenação nas orações ou períodos. Então, isso vai ficar mesmo muito claro no próximo módulo, quando nós separarmos ali as orações e fazermos uma análisezinha simples. E aí nós colocamos esses conectivos, tá? Aqui, ó, no material escrito de vocês, tem os advérbios de circunstâncias, né? Podem ter ideia de modo, intensidade, lugar, tempo. Enfim, nós que somos servidores passamos por isso aqui para conseguirmos o nosso cargo. Aí tem advérbio de modo, intensidade, lugar, enfim. Todos eles bem organizados para vocês usarem nos textos oficiais. E como eles têm sentido, é interessante que você se atente a esse sentido, para que não quebre a coesão ou até a coerência. Aí temos o mais aqui, ó. Flexão dos advérbios, são palavras invariáveis. Quando diz invariáveis, quer dizer que elas não sofrem flexão de número, né? Número singular, plural. Aí tem aqui o grau superlativo, que nós também conhecemos, é como usamos o íssimo, né? Agradabilíssimo, enfim, mas tem um pouco de cuidado, porque essas palavras, elas tendem a trazer uma subjetividade. E nos textos oficiais, nós precisamos ser o mais objetivos possível, tá? E aí ele continua, né, falando sobre a revisão textual, que é isso, é você observar o teu texto com a coesão, com a coerência. Depois ele vem com a sílaba tônica, que nós também já conversamos a respeito dela na nossa última aula. E aqui também nós temos algumas regras, né, de paroxítonos, oxítonos, que nós também vimos no módulo anterior. E eles estão todos aqui de forma organizada para que você tenha esse respaldo, tá?
E ó, o ditongo, nós conversamos sobre ele, né? Então, quando o hiato também, e faltou só o tritongo, que é muito simples. Então, quanto aqui nós temos vogal e semivogal, aqui nós temos vogal, vogal, no hiato, né? Porque elas estão separadas, então considera-se que ambas são fortes. E no tritongo nós temos semivogal, semivogal e a vogal, tá? Então, ó, Paraguai, semivogal. Por isso que é importante ter essa noção de quem é semivogal, quem é vogal, enfim, tá? E aqui está, o mesmo. Do Paraguai, do papai, ó, aqui, tudo isso temos também. E é isso, aqui temos as referências bibliográficas e no nosso próximo encontro, além de todo o debate que nós temos daquele módulo, nós, bem no iniciozinho da nossa videoaula, nós faremos uma análise, tá? Algumas análises de algumas frases, e nessas frases nós vamos adicionar os conectivos, as preposições, as conjunções, para vocês verem como dá para o texto ficar mais interessante, mais bonito, mais organizado, mais objetivo, coerente e coeso, certo? Muito obrigada por estar aqui e até o próximo módulo.